dúvida vão falando, tá? Bom, para quem chegou depois aí, a conversa inicial que nós tivemos, a prova, faltam aí uns 10 trabalhos para dar uma olhada, tá bom? Como eu tenho falado para alguns alunos, essa parte da V1, ela é mais realmente para a gente bater o martelo nessa metade da disciplina, mas tem muita coisa ainda a ser feita, tá? Então, nessa segunda etapa vai ser um pouco mais criterioso, não vai ser como vocês, muita gente não tinha o projeto ainda, né? Tinha só o esboço, a gente fez um pré-lançamento. Nessa segunda etapa, a gente vai fazer o lançamento definitivo dos pilares, locação das vigas, fazer um apurado melhor daquela região ali do elevador e escadas, tá certo? Para realmente a estruturação ser concebida. Sobre a aula de hoje, é o complemento daquela fase que a gente estava falando sobre tensoestruturas e associação de sistemas. E logo em seguida, né, provavelmente na próxima semana, a gente vai fazer um pequeno trabalhozinho para fixar este assunto. Nesse período agora, pós a V1, vocês provavelmente estão um pouco mais relaxados no que diz respeito a prazos. Então, vamos aproveitar esse período, tá bom? Professor, Oi, qual o material dessa coberta dessa imagem aí? é a tensoestrutura, tá? São membranas tensionadas que são colocadas sobre cabos de aço e perfis rígidos. Geralmente são metálicos, para continuar a leveza, para ter um conjunto com a leveza, né? Então, são tensoestruturas. Da forma técnica, é para chamar de tensoestruturas. Da forma, vamos dizer assim, mais arcaica de se falar, é um pano industrial, tá bom? É um tipo de tecido que ele é posicionado, que ele dá sombra, dependendo aí da configuração, ele pode ser completamente impermeável, é o que a gente mais usa aqui no Brasil, completamente impermeável. Elas têm formas variadas, tá? Então é realmente um material que ele traz uma possibilidade bem interessante de grandeza de vãos e leveza para volumetria, tá bom? E está sendo muito usado mesmo, tá? Não é, não é à toa que todos os estádios que foram reformados para a Copa do Mundo, né? Quase todos, na verdade, que foram reformados tinham coberturas rígidas e foram demolidas essas coberturas rígidas para dar origem a coberturas leves como essa daqui, tá bom? Então, eu já apresentei rapidamente essa parte aqui na aula anterior, então eu vou passar rapidamente, tá? Então, ó, tensoestruturas, por definição, são elementos constituídos por membranas tensionadas, com esforços apenas de tração, tudo bem? Apenas tração são submetidos esses elementos, porque um tecido não poderia ser diferente, né? Ele não resiste à compressão e nem à flexão. A espessura é muito pequena com relação ao seu comprimento e largura, e a sua composição fazem com que as membranas não ofereçam resistência à compressão ou flexão, tá? Não é assim um elemento que deve ser usado apenas, única e exclusivamente para estruturas temporárias, não, tá bom? Então, apesar de parecer, né, tipo assim, muitas imagens aqui de exemplos que eu estou trazendo são de elementos leves e aparentemente temporários, mas nem sempre eles precisam ser temporários, né? Como é o caso de um estádio, por exemplo, a cobertura de um estádio, de uma arena e etc. Casa de shows, shopping centers, né? Então, tem várias possibilidades aí permanentes. Aí, primeira coisa que você deve estar pensando, isso aí é muito leve, é muito frágil, não tem durabilidade. A vida útil esperada de uma membrana tensionada, projetada pelo escritório, um nome, é um nome meio em inglês, eu esqueci agora, mas um escritório que ele tem uma divisão alemã que trabalha com essas estruturas leves. Ele garante, né, a fabricação desses, não é bem um escritório, é uma empresa, né, uma empresa que fabrica esses tecidos, essas membranas, e dão garantia de 25 anos dos projetos executados pelos materiais deles, né, executados com os materiais deles. Então, 25 anos é muito bom,
muito bom mesmo, tá? Então, são muito apropriadas quando o projetista deseja utilizar uma quantidade mínima de apoios por razões funcionais e estéticas. Vocês veem muito, tem sua estrutura, sabe aonde? Lonas de circo. Hoje em dia, principalmente devido a alguns acidentes, né, negligentes que ocorreram aí, muitas das estruturas de circo, elas hoje passam por um processo de fiscalização bem rígido, né? E esse processo de fiscalização visa garantir que as membranas que estão sendo usadas, né, a gente chama de lona, mas aquilo é uma tensoestrutura. Se você chegar perto delas hoje, nos circos regulamentados, né, aqueles circos grandes, essa membrana ela é toda tecnológica, gente. Ela não é uma lona como antigamente. Esses circos pequenos aí, infelizmente, sim, são lonas, né? Mas os circos de grande porte são membranas com várias camadas. Eu vou mostrar hoje as camadas para vocês que são muito importantes. Cada camada tem a sua característica, né? Tem a camada para isolamento térmico, tem camada para isolamento acústico, tem isolamento contra raios UV, porque geralmente isso aí está embaixo do sol, não é isso? Então, dentro da lona de circo, geralmente você vai conseguir visualizar que aquela lona ela não é bem uma lona, ela é uma membrana complexa, fabricada. E devido a alguns acidentes com fogo, né, inclusive bem conhecidos no Brasil, existe uma legislação hoje para esse tipo de cobertura. E ela deve ser antifogo. Na verdade, uma membrana tensoestruturada de um circo, por exemplo, ela vai apagar o fogo, tá? Ela não deixa propagar o fogo, ela na verdade ela apaga ele. Quando o fogo chega nessa membrana, ele simplesmente é cessado, tá bom? A origem dela, eu acho que eu já falei para vocês, né? Principalmente na época de faraós, onde usava-se desses tecidos animais para se destacar algumas tendas, para criar abrigos, no caso, em alguns eventos. Elas serviam para destacar qual era a tenda do faraó, do monarca, né? Dependendo aí do tipo de cultura. Então, estender panos através de cabos ou cordas, né, é meio considerado a origem das tensoestruturas. Mas o desenvolvimento delas não ocorreu durante muito tempo, tá? Só agora, infelizmente, né, a gente tem que falar isso, mas muita coisa, muito desenvolvimento tecnológico ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, depois da Segunda Guerra, olha, mais um exemplo, né, bem conhecido de tendas e tensas estruturadas, são tecidos usados pelos pessoal que mora em desertos, regiões áridas, né? Essas tendas, elas têm características, inclusive nessas regiões foram desenvolvidas tipos de tecidos grossos que, ao longo da noite, absorviam um pouco da temperatura externa, que é muito fria, e ao longo do dia, que a temperatura eleva, né, ela mantém a temperatura um pouco mais amena dentro dessas tendas, tá? Então, muitas vezes eu me perguntava como é que faraós e aquele pessoal árabe consegue andar num ambiente tão quente com aquelas tubas, né, com aquele monte de pano. Na verdade, aquilo ali, gente, se você coloca aquelas tubas em um determinado horário mais frio do dia, ele mantém a temperatura ali dentro, a temperatura do corpo, a temperatura que você vestiu, porque é muito pano e essa temperatura não existe uma troca de calor com o ambiente externo tão fácil, entenderam? Então, é mais ou menos essa a lógica dessas tendas arcaicas aí. Aqui só um exemplo, né, de que uma tenda mais simples, mas que já eram utilizados aí cabos para tensionar essas tendas. Uma foto interna aqui de como uma tenda pode ser também de bom gosto, né? Bom, ainda dentro da origem, ó, houve pouco desenvolvimento de tendas entre os tempos romanos e o século XIX, em parte por causa da carência,
de demanda, né? A demanda por usar tendas como abrigos não era tão grande. E principalmente por causa da carência de avanços na manufatura dos cabos e tecidos e as conexões resistentes. Só que depois da Revolução Industrial houve uma demanda por tendas grandes, né, utilizadas para entretenimento da população, por exemplo, os circos, e por materiais de grande resistência, com produção em massa e relativamente barata. E aí, como a Segunda Guerra chegou, muitas das demandas da Segunda Guerra eram montar estruturas rapidamente, estruturas temporárias, né? Montar ela rapidamente. Ela monta rapidamente, depois desmonta, ou seja, uma coisa mais prática. E aí na Segunda Guerra Mundial teve muito esse desenvolvimento. Desculpa. Então, vários tipos de manta estrutural, né, foram desenvolvidas aí durante o período da Segunda Guerra. Os benefícios são vários, principalmente em termos de luminosidade e flexibilidade. Aí a tecnologia começa a ser desenvolvida, né? Então as camadas que nós vamos ver hoje foram meio que trabalhadas nesse período, tá? E aí a estabilidade já não era assegurada só pelo peso da estrutura, mas também pelo projeto, ou seja, você dimensiona os elementos que vão manter essa tensoestrutura em pé, você dimensiona qual é o formato que essa tensoestrutura tem que ter, tá? Pessoal, tô desligando a câmera porque a internet tá com um certo problema, tá muito lenta esses últimos dias, e me deram uma dica de que quando eu desligo a câmera que está filmando o meu rosto, a conexão ela não é tão puxada. Você não tem que estar transmitindo dados de pixels aqui da minha imagem, uma coisa assim. Então eu estou desligando só para tentar garantir um pouco mais de segurança, tá bom? Mas eu estou aqui. É óbvio que eu estou aqui. Bom, vamos lá. E aí, ó, o projeto já considera também as curvas, né, as curvaturas acrescidas ao pré-tensionamento. Ou seja, você quer uma forma específica de tensioestruturas, talvez agora vocês não estejam entendendo muito bem isso, mas daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens e vocês vão ver que as formas que você consegue com a tensioestrutura depende do tipo de manufatura que você faz, né? O tipo de fabricação desse tecido. Eu estou falando muito tecido, tá, gente? Mas é membrana. Na verdade, a palavra certa é membrana, porque não é um tecido, né? Não é nada. Não foi TA, não foi usado um tipo de TA para trançar alguns fios. Então, é tudo uma fabricação e é um material muito tecnológico, tá? E aí, gente, ó, lá em 77, né, o Frei Otto, ele já estava desenvolvendo trabalhos acadêmicos sobre tensoestruturas, tá bom? Na verdade, o escritório que deu origem aí ao que hoje é considerado como o pai da tensoestrutura, né, o escritório, o próprio Feiotto, ocorreu ali em 50, 57, tá bom? Tá aqui, ó, pronto. Dois acontecimentos foram cruciais no desenvolvimento das tensoestruturas. O arquiteto e engenheiro Frei Otto, em 1957, funda o Centro de Desenvolvimento de Construções Leves em Berlim. Então, a base da tensoestrutura é a Alemanha. É tanto que essa foto inicial que eu mostrei para vocês é um centro cultural na Alemanha. É um centro cultural, não, é um centro de artes, né, lá da Alemanha. Artes e esportes. E o outro elemento, né, o outro ponto que foi crucial aí no desenvolvimento das tensoestruturas foi em 1964 a criação do famoso Instituto de Estruturas Leves da Universidade de Stuttgart. Então, 57 e 64, né? 57 ali uns 12 anos depois da Segunda Guerra e em 1964 aí tem um outro desenvolvimento. A partir daqui, muitos estudos, muito laboratório, muita pesquisa sobre o tema de tensoestruturas foram desenvolvidos.
E, inclusive, vários escritórios que existem até hoje de arquitetura trabalham exclusivamente com esse tipo de estrutura, tá? Inclusive, os projetos brasileiros, né, os projetos dos estados brasileiros, foram feitos nesse Instituto de Estruturas Leves, lá de Stuttgart, tá? O projeto, beleza? Bom, a gente chama de sistema estrutural, essas estruturas tensionadas, mas elas não têm bem a função estrutural. Na verdade, a estrutural que a gente chama, que a gente fala, é a estruturação para ela suportar o próprio peso, tá? Porque não quer dizer que essa estrutura ela pode ser usada como estrutura de piso, por exemplo. Não. Essas tensoestruturas, elas mais voltadas para são mais voltadas para a questão de coberturas, tá bom? Então, muitas vezes você tem vãos gigantescos que você quer vencer, que você quer proteger das intempéries, que você quer dar sombra e tudo mais. E às vezes até uma estrutura metálica pode não dar conta do vão, né? Então, uma estrutura muitas vezes leve, ao invés de colocar uma telha de sanduíche, né, que a gente chama de sanduíche, mas é aquela termoacústica, que ela pesa ali em torno de 10 quilos por metro quadrado, se coloca uma terça estrutura dessa aqui, isso cai para 6 quilos por metro quadrado. Então, é economia gigantesca e isso reflete em aumento de vão. Então, essa estrutura tem o seu princípio baseado no tracionamento, ó, tração, né, de membranas de alta resistência através de cabos de aço. Mantém a forma desejada, promovendo o equilíbrio do sistema. Então, eu só quero que vocês entendam que esse sistema ele precisa de um estudo de equilíbrios, tá? Porque você precisa tensionar cabos, alguns elementos rígidos, que geralmente são metálicos, para poder tensionar esses cabos, para deixar realmente a estrutura esticada, né? Não tem beleza, não tem viabilidade, tem suas estruturas que não estejam esticadas. Sua resistência é maior ou menor de acordo com a geometria. Tipo assim, é, a membrana ela vai ser mais resistente se o vão for maior. Por quê? Porque para erguer uma tensoestrutura pesada, viu? Também não é assim, eu levanto essa tensoestrutura na mão, assim, balançando como se ela fosse um tecido, não. Ela é muito pesada, para se você pegar na mão, né? Mas ela é leve, levando em consideração a comparação com outros tipos de cobertura. Mas quanto mais, quanto mais vão ela tiver, mais material tem, é óbvio isso. Então ela fica mais pesada. E aí, para deixar ela esticada, eu preciso de mais força. Então, quanto maior o vão, mais robusta tem que ser a tensoestrutura. Essa é meio que a rotina, a lógica de funcionamento, tá bom? Ela é maior ou menor de acordo com a geometria assumida, sempre em dupla curvatura. E com o material do tecido da membrana, desculpa, e com o material do tecido da membrana. Vou tirar o aposto aqui para o contexto ficar melhor. Sua resistência é maior ou menor de acordo com a geometria assumida e com o material do tecido da membrana, ok? Agora deu para contextualizar melhor. Estas estruturas tensionadas, a maioria temporária e desmontável, oferecem uma combinação de estruturas limpas e atração estética, tá? Isso é verdade, é como se fosse uma tela. Você pinta ela da cor que você quer, né? Pintar não, você projeta. Existem cores diferentes para ter essas estruturas? Existem sim. Mas não é muito indicado você usar cores variadas, não, sabe? Próximo do branco é melhor, porque a eficiência energética é melhor. O branco, ele não absorve muito a insolação, né? Então é tipo aquela coisa, todo mundo fala, né? Carro preto esquenta mais. É mais roupa preta esquenta mais. É mais ou menos isso mesmo, viu? A minha garganta tá inflamada. Desculpa, gente. Então, ó,
As formas onduladas frequentemente lembram fenômenos naturais, principalmente como ventos, né? Ondas, ventos, essas coisas. Por se tratar de uma membrana, possui grande potencial criativo. A lógica de funcionamento de uma tensoestrutura funciona mais ou menos assim, pessoal. É complexa? É. Você vai estar projetando aí um elemento que não é barato. Porém, se você tiver em um projeto que ele pague assim, esse investimento, né? Se tem que ser bonito para poder dar um atrativo comercial, alguma coisa assim, por exemplo, um shopping, um centro de convenções, um estádio, essas coisas. Aí o procedimento é esse. Você vai propor a sua volumetria, fazer o seu desenho, à mão, né, no caso, criar o volume que você quer, vai fazer ali uma pré-concepção, mas realmente o volume final e o dimensionamento dos elementos vai ser feito pelo escritório especializado, que no Brasil, gente, eu acredito que já exista, tá? Eu acho que tem um escritório de arquitetura que trabalha com esses projetos de tensoestruturas, mas em parceria com um escritório francês, se eu não me engano. Eu vi uma reportagem na época na época que a gente estava trabalhando lá na Fonte Nova. Eu lembro que essa empresa ela foi prestar uma assessoria de uma alteração que foi necessária lá, né, do projeto original, que era do escritório de, de Frankfurt. Então, tem uma empresa brasileira que tem uma parceria com uma empresa francesa que faz esse tipo de projeto que tem suas estruturas, tá? Então, você vai fazer uma concepção, manda para esses escritórios, né, para esses locais de projeto, e eles vão dimensionar os elementos, dizer qual é o corte que tem que ser feito, qual é a fabricação das membranas, né, qual é a forma que ela tem que ter para atender a sua volumetria. E daqui a pouco vocês vão entender o que é que eu estou falando sobre a forma, tá bom? Porque eu vou mostrar mais ou menos onde é que fica a divisão de uma forma para outra. Bom, a utilização, né? Você pode usar ela em prédios públicos. Aqui é um pequeno porte, de pequeno porte. Então, você pode utilizar. Aqui na região do Cariri, gente, já tem vamos dizer assim, um exemplo de uma tensoestrutura, né? Vocês sabem que ali o prédio acho que a parte de veterinária, acho que é a parte de veterinária, ou nutrição, coisa assim. É uma parte da saúde. Lá no campus da Universidade, da Faculdade Leão Sampaio, por trás do Atacadão Rio do Peixe. Eles têm uma estrutura tensionada lá, mantém sua estrutura. Muito interessante. Ela tem algumas formas que favorecem ventilação e tudo mais, e o prédio é todo protegido por ela. Então, insolação, chuva, tudo cai na tensoestrutura e não cai no prédio, entendeu? O prédio é todo protegido por ela, mais ou menos como essa imagem aqui. Você tem o prédio protegido pela tensoestrutura, funcionando como cobertura. Aí aqui você vê que tem uns detalhes, né? A própria estruturação aqui desse ferro é para ficar à mostra mesmo, né? Então você vê que a treliça é toda tubular, não é de perfil reto, toda tubular, porque você sabe que vai ficar aparente. Então realmente aqui foi a proposta volumétrica do arquiteto, né? Tem alguns cabos aqui, ó, que estão suportando a estrutura, exato. Então você vê que realmente a tensoestrutura ela é para ser aparente, ela tem que ser mostrada, né? Porque você não vai gastar um negócio desse e botar uma platimbanda na frente. Estádios e arenas, tá aqui a Arena Fonte Nova, né? Que eu participei brevemente aí dessa, dessa construção. E tem sua estrutura aqui, ó, que é gigantesca, gigantesca, né? Quando uma pessoa vai andando aqui para fazer manutenção, ela fica minúscula frente a essa cobertura, tá? Você pode usar também estandes de eventos, ou seja, desmontável, né? Veja, esses dois aqui que a gente viu, eles não são desmontáveis, não, tá? É fixo, não é para ser desmontado, não. Mas, né, a grande aplicabilidade da tensoestrutura em pequenos vãos são elementos que são montados e desmontados posteriormente para um evento, por exemplo.
tá? Então você vê, ó, tem aqui elementos rígidos que estão localizados geralmente na parte central mais alta, e eu tenho cabos que são tensionados em vários pontos da estrutura para manter essa membrana rígida, certo? E aqui só para esse detalhe aqui, ó, esse close aqui, dá para ver bem que o cabo de aço, vocês veem que aqui a borda da tensoestrutura ela é toda reforçada, né? Tem uma chapa laminada aqui, ó, para não deixar com que os pontos de fixação fiquem rasgando a membrana. Então você tem aqui uma estruturação melhor, né? Você tem uma estruturação maior da borda dessa tensoestrutura para garantir que ela não rasgue, não é isso? Beleza? Então tem esses estandes de evento, que aqui é a mesma coisa de circo, né? Circo é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Monta uma estrutura central e aí faz aqui através de cabos o içamento e estica as partes periféricas para conseguir um volume. E aqui não, né? Aqui a gente está no modismo, a mesma coisa sempre, mas Brasil afora a gente já vê postos de combustível que são autorizados a fazer com essas tensoestruturas, principalmente porque eu disse a vocês, elas são muito bem boas, né? Elas são boas em resistir à propagação de fogo. Ela é muito segura quanto a isso, tá bom? Então ela está sendo muito utilizada. E isso é bom, né? Porque muda um pouco. Geralmente a gente fica preso aí a algum tipo de proposta arquitetônica e sempre fica a mesma coisa. Então, aqui na região, os postos são todos iguais, né? O telhado. E aí nós vamos passar aqui para essa parte mais técnica, né? Das membranas. E depois a gente vai ver algumas outras aplicações e bem mais específicas, tá bom? Então aqui eu peguei só exemplos, eu peguei agora há pouco só exemplos realmente mais contidos, né? Brasileiros, exemplos no Brasil. E agora a gente vai as características desse tecido sintético, de fabricação e tudo mais, de corte. E assim a gente vê outros exemplos aí mundo afora, tá bom? Bem, o sistema de membranas tensionadas, né, são hoje a forma mais leve de se prover arquitetonicamente uma cobertura ou fechamento de edificação. É óbvio que você não vai usar isso aí em todo lugar. Muitas vezes você vai usar essa tensoestrutura só para um detalhe, numa fachada, por exemplo. Mas essas possibilidades só vão ser impossíveis, né? Essas possibilidades só vão ser disponíveis para vocês se vocês tiverem o conhecimento. Se vocês conhecerem que isso é possível, não é isso? Então, vamos cair para cima aqui de todas as particularidades dessas membranas, pontos positivos, negativos. De ponto negativo é mais o custo, tá, gente? É o custo. O custo e o tempo. Não dá para você fazer uma obra com tensoestrutura rápido, não, porque você demora muito no projeto, aquisição, fabricação, para chegar na montagem. Então, realmente são projetos grandes ou que você tem realmente um prazo para você passar por todo esse processo, porque é um material que ele geralmente é importado, tá bom? Então, ó, suas propriedades de alta resistência a tensões de tração ressaltam facilmente a possibilidade de sua aplicação para coberturas de grandes vãos, com o mínimo de dispêndio de material. Quando a gente fala de mínimo de dispêndio de material, quer dizer que a volumetria ela fica leve. Você não precisa de elementos robustos na arquitetura, né? Então você pode fazer uma praça de alimentação com tensoestruturas, você pode fazer, por exemplo, a cobertura de uma edificação educacional. Então, tem várias possibilidades aí com essa utilização, tá? Espera aí, deixa eu ver onde é que eu tô. Tá aqui, pronto. A fabricação do tecido que compõe a membrana é feita em grandes painéis, cujas dimensões são limitadas tão somente pelo tamanho da unidade fabril, no caso das máquinas, né?
que eu produzo, ou pela estratégia de montagem em campo. Por não terem a rigidez, a flexão, estes podem ser dobrados e transportados facilmente. No mercado, existem dois tipos principais de membranas para tensoestrutura: poliéster e fibra de vidro. Cada uma tem a sua particularidade e pode ser usada dependendo da proposta que o arquiteto está dando e a utilização dessa tensoestrutura, tá? Mas, ó, como vocês podem ver aí, é como se fosse a fabricação de peças de roupa. Eu tenho que fazer alguns painéis e quando eu montar, quando eu soldar elas, né, quando eu fizer a costura industrial, unir essas peças, esses cortes que foram fabricados, né, essa forma que foi fabricada vai fazer com que toda a tensoestrutura ela assuma uma forma desejada, tá? É por isso que a gente vê tanta tensoestrutura com formas diferentes. Forma de cone, forma de armadura, cônica, já falei, circular, tá bom? Então, você vê muitas dessas possibilidades e elas são devido ao corte. A membrana de poliéster, vamos falar primeiro de poliéster, né? Poliéster é um tipo de PVC. Então, a membrana de poliéster revestida com PVC possui durabilidade estimada de 25 a 30 anos. Este é um tecido com boa flexibilidade quanto às suas formas geométricas, né? E de menor custo unitário. Então, a poliéster é o primo pobre, tá bom? Existem vários níveis de qualidade da membrana, algumas com durabilidade bem menor, e as membranas de PVC com acabamento PVDF podem ser apresentados como PVC PVDF barra PVDF, tem durabilidade superior. Então, se você está trabalhando vãos muito grandes, é interessante que você tenha a, a especificação de tensoestruturas, né, as membranas, elas têm que ser especificadas com o PVDF, que é uma variação do PVC voltada para grandes esforços de tração, ou seja, se você tiver grandes vãos, consequentemente, as membranas vão ter esforços de tração bem maiores. Então, nesses esforços maiores de tração, você precisa de um material mais resistente. E aí entra o PVDC, PVDF. E esse PVDF, ele tem uma durabilidade maior, por ser mais resistente. A membrana de fibra de vidro, revestida com PTFE, que é o Teflon, né? Provavelmente você já ouviu falar, com durabilidade mínima de 25 anos, e é um material bem mais caro que o PVC. A durabilidade das membranas de PTFE, segundo os fabricantes, vai de 30 a 35 anos. Cada família de membrana tem referências que variam de gramatura e de resistência para atender a todos os tipos de projetos. Então, mesma coisa lá do PVC. Quanto maior o vão, mais tensão e o material tem que ser mais resistente. Tá? Os vãos, né, os projetos grandes e pequenos com mais ou menos tensão aplicada no material. Ó, uma membrana de PTFE, ela tem várias camadas, mas várias mesmo, tá? Tanto na parte interna quanto na parte externa, ela possui conjuntos de conjuntos de camadas, né? Então, por exemplo, eu tenho camada que é o revestimento externo, que vai proteger contra os intempéries, né, para proteger realmente a membrana. Tem a parte intermediária, que é um revestimento selante para impermeabilizar. Tem um revestimento que é para refletir refletir os raios UV, tá? Proteção UV. E tem a parte estrutural, que é quem resiste ao esforço de tração excessiva, tá? E aí do outro lado tem a mesma coisa, a mesma conotação de camadas, tá certo? Então veja que não é um material, não é um tecido, né? A gente já pode estar chamando de tecido aqui, mas não é um tecido. É realmente um material industrializado de grande tecnologia, né? Existe proteção UV,
proteção térmica, proteção impermeabilizante, estrutura dentro dela, né? Então é realmente um material muito complexo e muito tecnológico. Bom, essas membranas não são apenas um tecido, esse tecido de circo, né? Esse circo famoso, tá? O circo bom. Esses tecidos de circo, do que formam aquela, a gente chama de lona, eles são bem tecnológicos também. Eles se assemelham mais a tensoestruturas do que uma lona normal, tá? Ela esquenta, Paulo? Claro que esquenta, mas a um nível muito inferior a uma lona comum, porque ela tem proteção UV, ela tem proteção termoacústica. Então, é realmente um material que consegue habitabilizar um local bem melhor do que um revestimento comum, tá? É tipo você comparar uma cobertura metálica com telhas em calume, que é aquela fininha de alumínio e zinco, e comparar com aquela telhinha que a gente chama de sanduíche, mas que é a termoacústica, que ela tem uns 3 centímetros de espessura com a camada interna de proteção à temperatura. É a mesma coisa de você comparar esses dois materiais, não tem nada a ver. Né? Um vai proteger muito contra as temperaturas e o outro nem tanto. Vai, na verdade, esquentar o ambiente, absorver toda a temperatura que está do lado de fora. Os dois materiais, né, tanto o PVC quanto fibra de carbono, fibra de vidro, ambos os materiais são impermeáveis e antiestáticos, evitando o acúmulo de umidade e poeira. As sujeiras ficam na superfície e é óbvio que você tem que limpar, tá? Muito se questionou qual era o período de limpeza das membranas, né? Tipo assim, muita gente pergunta, muitos alunos perguntam, Paulo, tem que ficar limpando direto, pega poeira, não sei o quê. Gente, é assim, essa questão de pegar poeira, ela é bem relativa. Se for uma poeira comum do dia a dia urbano, você não precisa estar limpando direto, não. É óbvio que quando passar muito tempo sem chover, essa membrana ela vai pegar uma coloração ali dos gases que estão no ambiente, né, no meio urbano, meio preto, meio escuro. E aí, quando chover, tem aquela limpeza inicial. Vai acumulando um pouquinho mais a cada ano, e aí o ideal é que você faça a cada 3 anos, 4 anos, uma limpeza nessa tensoestrutura, né, com pessoal qualificado. Então, é assim uma coisa que é uma manutenção a mais, mas é porque brasileiro não gosta mesmo de manutenção, né? Tem aversão à manutenção. Mas, para manter aquele elemento belo, bem caracterizado e na cor original, realmente você tem que fazer essa manutenção de limpeza aí a cada um determinado período de anos. Aqui tem uma foto mais de perto, tá? De uma terceira estrutura de grande porte. Vocês vejam que os perfis metálicos para grandes vãos não são pequenos, não são perfis metálicos leves, tá? São tubulações grandes. Vocês veem a quantidade de parafusos. Quando você vê a quantidade de parafusos que tem aí, é porque realmente as tensões esperadas nessa tubulação, né, nesse perfil, é bem grande. E mais uma vez você vê aí, ó, que tem elementos de apoio, os elementos onde a tensoestrutura é posicionada, ela é prendida nesses elementos e existem reforços na borda dessa tensoestrutura para que o cabo de aço, quando ele for tensionado, ele não provoque a ruptura das bordas dessa membrana. E aí, para você ver, né, essa imagem ela mostra ali, ó, no meiozinho do V, a membrana está toda esticada, mas ali no meiozinho do V, ó, tem uma parte que está enrugadazinha, né? Então, realmente você precisa esticar muito bem ela para que ela fique na textura que vai deixar ela bonita, né? Senão você fica enrugada assim, igual uma camisa que está amassada, né? Não é desejado isso.
Ó, as membranas é a mesma coisa de um piso, tá, gente? Tem os pisos acetinados e o piso fosco. É mais ou menos a comparação entre o PTFE e o PVC. O PTFE ele é um pouco mais liso na sua superfície, e o de PVC, a membrana de PVC, ela já é um pouco mais rústica, então tem mais poros ali na superfície e ela acaba acumulando um pouco mais de sujeira. Então, as membranas de PTFE são menos suscetíveis à sujeira e mantêm o tom de branco por mais tempo, por isso que ele é mais caro. Já nas membranas de PVC, os produtos são protegidos das agressões exteriores, né, graças a um tratamento, que aí é o mesmo PVDF, tá? Elas também devem ser limpas para manter uma boa aparência num determinado período. Como eu falei para vocês, eu já ouvi falar desse período de 3 anos, 4 anos aí de fazer a limpeza, tá? Dependendo do local. Se você estiver num local que tem poeira demais, né? Tem regiões ali do Goiás que é muita poeira na época seca, aí realmente é de se pensar se você quer essa proposta realmente, porque você vai comprar um negócio branco, bonito, mas que vai ficar todo amarronzado com a poeira, né? Se não for no período da chuva. As manutenções de PVDF menos frequentes, são menos frequentes e muito mais fáceis, né? Porque limpa mais fácil, mas devem existir de qualquer forma. A chuva pode ajudar, mas não substitui a limpeza. Os tecidos sintéticos utilizados na fabricação de membranas tensionadas não propagam as chamas, são autoextinguíveis e não pingam, né? Pingar quando tá derretida. Enquadram-se no Código Europeu de Resistência ao Incêndio e têm a aprovação para a utilização em qualquer tipo de edificação. São autoextinguíveis, como eu falei anteriormente. Fabricação. Como é que é feita a fabricação desses tecidos, né? O, a tensoestrutura, ela é um sistema que ela é feito em moldes no computador. Existem softwares para você, eu quero essa determinada forma aqui. Então, o software vai ajudar o projetista lá, né, para fazer os cortes nos elementos da tensoestrutura, para que esses elementos sejam unidos depois. E essa união é feita de tal forma que, quando esticados, as tensoestruturas elas absorvem, elas aderem a uma determinada forma qualquer, tá bom? Então, ó, os sistemas computacionais permitem a definição da geometria correta para a fabricação dos painéis e tecidos. Este mesmo sistema é utilizado para o procedimento de planejamento e otimização na fabricação. O tecido é dividido em grandes faixas, que são posteriormente costuradas, entre aspas, porque isso é um processo industrial, não é um processo assim, manual, tá? A união de um tecido com o outro é industrial, são feitos por máquinas específicas. E o nome desse processo é selagem especial, tá? Para vocês entenderem melhor essa questão das divisões em panos, né? As seções, definição da geometria correta para a fabricação dos painéis, essas seções, esses segmentos, são esses aqui, ó. Então, aqui, como eu disse para vocês, elementos adicionais a uma arquitetura. Então, por exemplo, provavelmente essa arquitetura ela diz respeito a esse prédio que tem atrás, provavelmente é um hotel, e você tem uma estrutura complementar na frente, que essa tem sua estrutura. Então, ela pode trazer várias possibilidades aí do arquiteto modificar uma proposta arquitetônica antiga, ou seja, modernizar um projeto antigo, né, um que já está implementado. Então, um prédio desse aí ele pode até ser velho, mas a partir do momento que você faz a colocação de um elemento desse na frente, ele já tem um ar de novo, não é isso? Então, provavelmente, a tensoestrutura é um dos materiais mais usados para revitalizar empreendimentos de grande porte, né? Para modernizar eles. Então, se vocês observarem aí, ó, dá para ver as linhas que dividem as seções que foram fabricadas. Então, essas seções foram fabricadas separadamente e a costura ela é determinada para que a tensoestrutura absorva essa forma aí que vocês estão vendo, né?
É um cone duplo invertido. E aí é óbvio, o complemento da estruturação é feito através dessas treliças aí, ó, em forma de arco. Como as treliças elas são aparentes, né? O perfil utilizado nessa treliça foi o tubular, tá bom? E aí, o que é que vocês acharam? Vocês estão muito calados. O que é que vocês acharam aí dessa possibilidade da tensoestrutura? Bacana, né? Agora sim, você tem que realmente praticar um pouco essa concepção, porque olha só a complexidade aí a primeiro momento, né? No primeiro momento, olha a complexidade. Você tem uma estrutura rígida no meio, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, ó, no meio, que ela é bem alta, um tubo bem robusto, que lá em cima esse tubo ele se encontra com outro tubo que vem da parte de trás. E eles são estruturados, né, são fixados através de vários cabos de aço. Todas essas estruturas têm um monte de cabo de aço aí apoiados no chão, né? E com certeza em cada ponto desses cabos de aço que estão no chão existem fundações, existem blocos de ancoragem desses cabos. Então é complexo, tá? E é óbvio, quando você opta por usar uma arquitetura como essa, você tem que entender que os efeitos colaterais têm que vir junto. Quais são? Olha o monte de cabo que existe aí nessa volumetria, né? A priori, o cabo está aí poluindo essa arquitetura, não é isso? Mas foi se não tiver esse cabo, a estrutura da tensoestrutura ela não tem sustentação. Então não adianta você querer propor uma tensoestrutura e não verificar. E você tem que verificar se aqueles cabos vão influenciar negativamente o seu projeto, né? Você tem que saber o que vai poluir o seu projeto ou não. Porque só o desenho mesmo, sem o auxílio dos cabos, isso aí não seria possível. A membrana não estaria esticadinha. As cores, né? Apesar de a variedade de cores possíveis para a fabricação das membranas seja infinita, a grande maioria dos tecidos são fabricados na cor branca, em parte devido à sua característica de tela, onde podem ser projetadas cores e imagens de acordo com a ocasião de uso da estrutura. Na verdade, faltou só dizer aqui que é utilizado também o branco, né, devido a características e eficiência de absorção dela, né? O branco ele não absorve tanto assim a intensidade da luz, a intensidade da luz do sol, não absorve tanto, né? Aquela história da roupa preta. O preto absorve mais, a branca não tanto. Então tá aí as possibilidades, ó. Nesse mesmo complexo que vocês viram ali atrás, você tem aí uma estruturação e desse parque, né, desse jardim, do hotel, você vê aí que é realmente muito interessante. E à noite você tem possibilidade de usar também a parte luminotécnica para destacar isso. É óbvio, né? Você não vai querer gastar tanto dinheiro com a estrutura e não usar essa estética bem moderna, né? Esse prédio aqui todo mundo conhece, eu acho que é o Burj Khalifa, é o Burj Al Arab, eu nunca lembro qual é a diferença dos dois. Essa parte do meio dela aí, ó, entre as peles de vidro, tem suas estruturas. E o legal é que dentro desse espaço aí é tudo refrigerado, tá? Tudo refrigerado. Ou seja, essa tem sua estrutura, ela tem um isolamento térmico. Ainda, isso é lá em Dubai, viu? Deserto. Clima desértico, né? Você ter um elemento que tem que isolar a temperatura de um lado e do outro, então isso demonstra quão eficiente a tensoestrutura pode ser, tá bom? Então essa parte da frente aí do prédio é toda em tensoestrutura, é uma membrana, tá? Que de dia, aí eu não estava dando para ver, porque eu botei exatamente como está no contexto da iluminação que é possível você fazer com ela, né? Eu acabei não colocando ela branca, né? Ela no jeito natural dela. O jeito natural dela, dessa membrana aí, é branquinha. Então ela permite que você faça um jogo de luzes
e obtenha diversas cores diferentes, né? Você pode ter a cor que você quiser aí. A montagem dessa estrutura, como é que é? Bom, a montagem da membrana é bastante simples no que diz respeito assim à concepção, né? Requerendo, porém, uma mão de obra especializada. Lá na Fonte Nova, o problema lá é porque ela é uma estrutura autoportante, precisou de muito guindaste, e os alemães lá, os alemães que fizeram a montagem, né? Então a mão de obra ela é especializada, ela tem que vir de fora, isso custa. É dinheiro, tá? Falou em ter sua estrutura de grande porte, é dinheiro, muito dinheiro. Áreas na ordem de 2.000 a 3.000 metros quadrados podem ser montadas em menos de 2 semanas. É muito rápido, realmente. Dependendo do tipo de suporte projetado. O equilíbrio da tensoestrutura se dá com o esticamento ou tensionamento passo a passo dos cabos de estaiamento, né, que estão ali dispostos à estaiada, de acordo com o projeto, e do tecido em contraponto à compressão dos mastros. Então, assim, os elementos rígidos que vocês viram, eles têm que ser posicionados inicialmente, dando suporte para o içamento da tensoestrutura e, posteriormente, os cabos vêm fazendo o esticamento, né? Estica, deixa ela bem esticadinha. Até que o conjunto alcance a forma final para a qual a cobertura foi concebida. Eu indico muito, pessoal, isso aqui, esse site aqui, ó. Anotem aí, por favor. Metallica, com arroba, metallica.com. Dê uma olhada lá. As coisas que vocês. Eu mostrei esse site quando eu estava mostrando aquela casa da Renata Krumer. Vejam lá as possibilidades no uso de estruturas leves para vocês verem, principalmente metálicas. E aqui, algumas fotos lá do Arena, tá? Então, ó, vocês veem aqui tem muito guindaste, tá? Para levantar essa estrutura toda. Ela é uma estrutura em arco, ou seja, um lado suporta o outro lado, e o esticamento para subir essa estrutura toda foi feito todo de uma vez. Aqui vocês estão vendo, ó, embaixo são os cabos que vão ser usados para erguer essa estrutura, tá? É bem interessante essa montagem. Então tá aqui os mastros sendo montados, ó, todos ainda no chão, toda a cobertura foi montada no chão, os cabos ligados lá aos suportes. E aí, em um determinado momento, vários macacos hidráulicos foram levantando essa estrutura de um lado igual com o do outro, né? Ou seja, todos ao mesmo tempo. E aí ela já fica autoportante. Um lado segura o outro, tá? Então aqui já é ela completamente erguida, a estrutura pronta para receber a tensoestrutura. Então é isso daqui que está estruturando a tensoestrutura lá da Fonte Nova. Então, por aqui, gente, você consegue visualizar que é uma estrutura leve, não é? É óbvio, se eu chegar perto aqui de um elemento desse, ele é gigantesco, né? Ele parece um tambor, é a largura de um tambor. Mas, assim, frente à ordem de grandeza do estádio, do vão que ele está vencendo, é muito esbelto, muito pequeno, né? Então, vocês veem o tanto de cabo que tem aqui fazendo contraventamento. Lembrando que essa estrutura não suporta apenas a cobertura de tensoestrutura, não. Ela também suporta telão, som, cabeamento, iluminação, um monte de coisa, tá? Tá aí ela vista de cima, né? Depois que a montagem já estava sendo feita, muito interessante. E é a concepção de várias arenas, coberturas de grande porte, são todas desse tipo aí, porque realmente, pessoal, é muito eficiente. Você não gasta, é um absurdo hoje você pensar na cobertura que foi feita para o Maracanã lá em 1950. A cobertura do Maracanã foi, acho que eram 30, 40 metros em balanço com estrutura de concreto armado. Nossa, protendido, né, na verdade. Não foi em 1950, não. Foi na década de 70, coisa assim. Então, com proteção, um negócio muito robusto, gastou muito dinheiro, muita fundação, muito tudo, né? E hoje você tem essas possibilidades aqui que são muito mais eficientes, né? Diminui o peso na estrutura,
é mais fácil de manter, de limpar, não dá muita manutenção. E se der manutenção um negócio desse aqui, você troca uma seção dessa daqui. Se uma seção dessa rasgar, você troca ela, né? É muito interessante. E agora tem uma imagem que mostra como é que é montada. Até essa estrutura está sendo montada aqui ou desmontada para manutenção, não lembro direito. Isso aqui foi, não lembro dessa etapa aqui, se foi o esticamento de uma. Aparentemente é um esticamento, ok? Aqui tem um monte de fita puxando, né? De fita puxando ela, então realmente isso aqui é esticando uma. Olha só o tamanho das pessoas. Elas estão em cima da tensoestrutura. Então ela tem resistência. E quando ela está esticada, ela aguenta o peso das pessoas, né? Então, muito interessante isso aqui. Então é isso, gente. Só para mostrar para vocês essas possibilidades, tá? A arquitetura, ela precisa ter essas possibilidades aí na formação de vocês para que vocês consigam conceber, né? E aí o trabalho que eu quero que vocês façam é o seguinte: eu realmente não gostaria de ver os mesmos exemplos que eu trouxe aqui, tá? Do hotel, nem do Burj Khalifa e nem da Arena Fonte Nova. Também não usem os outros estádios. Mas nós vamos fazer um exemplo, né, um trabalho, para que vocês pesquisem algumas características, e pesquisando essas características vocês vão ver quais são as possibilidades da tensoestrutura, tá? Eita, tem um monte de coisa no chat aqui, deixa eu ler aqui que eu não. Deixa eu ler aqui que eu não estava vendo, não. Agora eu vou perder um bocado de contexto aqui, né? Já ia falar isso, não sei em que contexto foi feito. Tudo bem, eu amei, muito massa, perfeita. O custo. Bom, o custo, André, se for de pequeno porte, no Brasil tem sim tecnologias para atender. Quando eu falo pequeno porte, significa o seguinte: se eu tenho vãos pequenos na tensoestrutura, a tensão de tração que eu vou precisar colocar nessa tensoestrutura para ela ficar esticada não é tão grande, entendeu? Então, quanto menor o vão, quanto menor a proporção que você vai utilizar, menor vai ser a robustez dessa membrana, menor vai ser ou menos tecnológico ou menos caro vai ser essa membrana. Então, no Brasil, você tem tensoestruturas disponíveis no mercado, quando eu digo no mercado é São Paulo, geralmente, né? Sul, Sudeste, mas vamos dizer assim, em pequena escala. Se você for uma escala dessa daqui, né, de grandes eventos, no caso arenas ou palcos, essas coisas, realmente você tem que ir para fora, tá? Porque aí a tensão já vai ficando grande, a demanda de resistência é maior e, consequentemente, eu preciso de mais estruturação. Então, o material tem que ser mais específico, o material tem que ser mais resistente, tem que ter uma durabilidade melhor. Senão você vai investir caro e vai ter uma vida útil pequena. Não tem lógica, né? Não se paga, tá bom? Então, em termos de custo, ela é cara, tá bom? Ela tem sua estrutura é cara. Se for em pequenos vãos, ela se torna um pouco mais viável. Aí você pergunta, Paulo, em termos, qual seria aí a ordem de grandeza de custo? Bom, essa cobertura aqui da Arena Fonte Nova, contando fabricação, projeto, frete, o que vem de navio, e montagem, né? Vocês viram que eram 4 ou 5 guindastes da guindaste Hibler disponíveis só para fazer essa montagem. Foi em torno aí de 60 milhões para a montagem dessa cobertura, né? Só a cobertura. Né? Uns 60 milhões mais ou menos. Se fosse transferir para hoje, que isso aqui foi feito há vários anos atrás, se fosse transferir para hoje, né? Com certeza isso aumentaria aí uns 15%, 15 a 20%. Com o preço do dólar, 20, 30%, tá? O preço que está dólar, porque isso aqui é comprado em dólar. Beleza? Então é bem caro. Ariadne, assim, ó, vamos lá. Como eu disse, o arquiteto que vai propor isso daqui, ele tem que pensar na volumetria. Então, você vai pensar na volumetria. Então, você vai. Não tem aqueles rabiscos que você se pega com a canetazinha Faber-Castell e o papel e começa a rabiscar e faz um negócio bem bacana. Parece uma coisa conceitual.
uma volumetria bacana, pronto. Esses projetos ele tem que ser concebido ali, não é no AutoCAD não, entendeu? Então você pensa numa forma e depois vai lapidando aquilo ali. Passa a ideia, passa o modelo 3D para os projetistas e eles vão buscar atender a sua volumetria, né? E aí vai ser aquele processo. Você passa a volumetria, eles retornam o projeto para você aprovar. Eles, quando eu falo eles, são os escritórios especializados nessa fabricação, tá? Nessa concepção. Eles voltam, vai ficar um pouquinho diferente. É tipo você ver alguns rabiscos de Niemeyer e os projetos finais. Tem uma alteraçãozinha volumétrica, mas a proposta está ali. É mais ou menos isso, tá? Então você não vai precisar, vamos dizer assim, detalhar isso daqui. Você vai realmente fazer um esboço dessa cobertura, se detalha o resto, né? Um esboço dessa estrutura. E quem vai fazer realmente o detalhamento, o projeto em si, vai ser o escritório. Aí ele vai fornecer para você o arquivo IFC, né, para você detalhar isso no seu projeto final de arquitetura. Lembrando, esse tipo de projeto aqui, principalmente, ele não é aquele projeto que o arquiteto vai, termina e depois os outros projetos continuam, não. De jeito nenhum. Esse aqui é o tipo de projeto que o escritório de arquitetura, de engenharia, de cobertura, de compatibilização, de som, todos os projetos eles vão andar do início até o executivo inicial, depois alteração durante o projeto e finalização da obra. É aquele tipo de escritório, aquele tipo de acompanhamento de projeto que vai do começo da concepção até a inauguração, entenderam? E desses grandes portes assim, tem que ser assim, porque é impossível você ter um complexo gigante, um shopping gigante assim, e você não ter a participação ao longo da construção. Você precisa estar lá. Por quê? Você tem que resolver algumas interferências que vão existir. Isso é normal, tá? Mesmo com compatibilização, vão existir algumas dúvidas na obra e que você tem que participar ali, tem que dar o feedback, tem que participar. E aí a questão, né? Geralmente nesses projetos, o escritório de arquitetura, ele sabe cobrar o seu projeto. Ele cobra a conceitualização, cobra o executivo, cobra a entrega do detalhamento e depois cobra o acompanhamento, né? As revisões, se forem necessárias e tudo mais. Para propostas mais diferentes, é muito bem-vinda. É sim, parece um pouco mesmo. Deve ser difícil de detalhar, né? Que você falou. Mas tenta ver o seguinte, ó. Aqui, beleza, é complexo, parece complexo, que é um estádio, né? Mas e o prédio da Leão Sampaio? É bem simples você passar aquele detalhamento ali, né? Não? Aí, quem vai executar é que realmente, quem vai fazer o projeto, né, de cobertura é que realmente vai detalhar, dizer qual é a membrana, quais são as especificações dessa membrana, a espessura, o peso por metro, essas coisas, tá bom? É um trabalho danado mesmo. Você viu ali o tanto de gente, né? Guindaste e tudo mais. É bem complicado. E se rasgar, Ave Maria. Meu Deus de misericórdia, eu não sei o contexto. Era nessa imagem aqui, era. Aí tá todo mundo com cinto, pessoal. Aqui é coisa séria. Ah, é o preço? Mas assim, 60 milhões para um estádio desse aqui, até que é coerente, sabe? Você gastaria muito mais se você fosse fazer uma cobertura aqui igual a do Maracanã antigamente, que era. Tem até um vídeo, né, sendo implodido, a cobertura sendo demolida, um pouco antes da reforma. Então, assim, é até barato, sabe? É como se fosse um prédio desse da WR aqui, ó, sendo colocado aqui na cobertura. Mas para um estádio é isso mesmo, gente. A ordem de grandeza é essa, viu? E não se assustem, não. Se Deus quiser, vocês vão estar trabalhando com projetos de grande porte, viu? Então você tem que realmente saber o que você está projetando e saber que isso tem influência no preço final. Mas não acho que um cara vai chegar para vocês querendo construir um shopping e se assustar com o valor, não. Ele não pode se assustar com o valor, ele tem que fazer a coisa ser viável, né?
André, é aquele trabalho que é para apresentar assim, tá bom? Apresenta e envia, beleza? Aquele padrão que a gente já fez uma vez. Bom, gente, então se não tem mais dúvidas, é isso, tá bom por hoje. Então nós vamos fazer só a consolidação da atenção e estrutura na semana com esse trabalho. E aí a gente volta a trabalhar o nosso PA, beleza? Coloquem aí, por favor, o nome presente, se não tiverem dúvidas, e até o próximo encontro, tá bom? Eu vou me comunicando com vocês quando eu liberar essa atividade lá no grupo do WhatsApp e no Classroom, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Uma boa noite, viu? Tchau, tchau.